E aí, pessoal, no último vídeo a gente definiu a transformada de Laplace, calculou a transformada de Laplace de algumas funções elementares, viu algumas propriedades e principalmente viu como usar a transformada de Laplace para resolver equações diferenciais. Nesse vídeo a gente vai ver mais uma propriedade da transformada e como usar essa propriedade para ajudar na resolução de equações diferenciais. Então vamos lá. Relembrando, no último vídeo, além de definir a transformada de Laplace, a gente mostrou que ela é um operador linear e que, a partir da transformada de uma função, a gente consegue encontrar a transformada da derivada, a partir dessa regra. Hoje a gente vai ver uma terceira propriedade, que é a propriedade de deslocamento, que é a seguinte. Se f maiúsculo é a transformada de f de t, então a transformada de exponencial f de t nada mais é do que a transformada da f de t deslocada até o ponto A. Então, o efeito de multiplicar uma função por uma função exponencial desse tipo, o efeito que isso tem na transformada da função f, nada mais é do que um deslocamento dessa função f maiúsculo, um deslocamento na transformada. Para ver que isso aqui é verdade é muito fácil, né? Da definição de transformada de Laplace, a gente tem que a f maiúsculo é dado por essa expressão, ou seja, que f de s é essa exponencial aqui, com s sendo esse expoente. Então a transformada de e na t f de t, pela definição, é essa integral. E agora eu posso juntar essas duas exponenciais e essa integral fica igual a isso daqui. Mas isso daqui é a transformada da f, só que agora avaliada em s menos a, né? Porque se a transformada da f avaliada em s é dado por essa integral, onde s é o que vai aqui, então isso que aparece aqui por último é a transformada da f avaliado em s menos a. Então tá aí, tá provado, essa é a propriedade P3. Como é que a gente usa essa transformada aqui? Aqui eu vou dar só uma sugestão de como usar essa propriedade. Então, por exemplo, o que a gente mostrou foi que a transformada da exponencial vezes uma função f é a transformada da f deslocada para o ponto A. A gente pode escrever esse deslocamento da seguinte maneira. Então, a transformada da f, trocando aqui o argumento de s para s menos a. Então, isso aqui é só uma notação para significar isso daqui. E essa última coisa que está escrito é igual a transformada da f avaliado em s menos a. Então, uma sugestão de uso é, sempre que for calcular a transformada desse produto, pular para isso daqui. Por exemplo, se a gente quer calcular a transformada de e na 2t cosseno de π vezes t, isso aqui, por aquela sugestão, é a transformada de cosseno de π vezes t, avaliado em s menos 2. A gente já viu que a transformada de cosseno de at é dado por aquela expressão ali no canto, então cosseno de π vezes t é igual a s sobre s quadrado mais π quadrado. E agora eu vou avaliar essa função em s menos 2. Então basta trocar s por s menos 2 e acabou. Outro exemplo, para calcular a transformada de e na menos 3t t quadrado, basta eu calcular a transformada de t quadrado e avaliar em s menos menos 3. Transformada de t quadrado, como a gente já viu, é 2 sobre s ao cubo, e agora eu vou trocar s por s mais 3. E está aqui, acabou. A gente vai usar essa propriedade aqui na disciplina principalmente para inverter a transformada de Laplace. Então, ou seja, dado uma transformada, identificar qual é a função que gera aquela transformada. Então, uma sugestão de uso para inverter a transformada de Laplace é a seguinte. Então, a gente pode reescrever a propriedade P3 dessa maneira aqui. A P3 está dizendo que a transformada desse lado direito é igual a isso daqui. Isso significa que a transformada inversa disso daqui é igual a e na at f de t. Agora, e na at f de t é a mesma coisa que e na at, a transformada inversa de f de s, porque f maiúsculo é a transformada de f minúsculo. Então está aqui. Quando a gente conseguir identificar uma função como sendo alguma função avaliada em s menos a, a gente vai inverter isso dessa maneira aqui. Por exemplo, para inverter essa transformada de Laplace, lembrem o seguinte, nenhuma das transformadas que a gente calculou no primeiro vídeo eram funções racionais onde o denominador tinha termos de grau 2 e grau 1. Ou tinha grau 1 ou tinha grau 2. Nenhuma das transformadas que a gente calculou tinha s quadrado e s ao mesmo tempo no denominador.
Então o que a gente tem que fazer é reescrever essa função mantendo só algum desses termos. Então, uma coisa que dá para fazer aqui é o seguinte. Notem que s² mais 2s mais 1 é a mesma coisa que s mais 1 ao quadrado. Essa função aqui, 3s sobre s mais 1 quadrado, eu não consigo identificar ela como alguma função de s avaliado em s mais 1 ou em algum s menos a. Para isso, como eu já tenho s mais 1 no denominador, eu posso forçar que apareça um s mais 1 no numerador também. E como que a gente faz isso? Somando zero, né? Então eu posso somar e subtrair 3 ali do numerador, e agora eu consigo escrever toda essa expressão da seguinte maneira. Todo numerador é a mesma coisa que 3 vezes s mais 1 menos 3. Agora, toda essa fração que aparece aqui, eu consigo identificar isso como uma função avaliada em s mais 1. Porque todos os termos que envolvem s estão dentro de uma expressão envolvendo s mais 1. Então isso aqui é uma função avaliada em s mais 1. E, portanto, eu posso usar aqui essa sugestão, ou seja, usar a propriedade P3 para a igual a menos 1. Então, a transformada de tudo isso daqui é a mesma coisa que e na menos t transformada daquela função trocando s mais 1 por s. E agora, para identificar que transformada é essa, basta eu separar essas frações. Agora, pela linearidade da transformada, isso é igual a essa expressão aqui. E agora, todas as transformadas inversas que aparecem na expressão eu conheço. A função 1 sobre s é transformada de 1 e 1 sobre s² é transformada de t. Então, aquilo ali é igual a 3n menos t, 1 menos t. E acabou. Então, escrevendo aquele denominador como um quadrado e depois fazendo aparecer aqui no numerador aquela expressão s mais 1, eu consigo inverter essa transformada usando essa propriedade P3. Próximo exemplo. A única diferença desse exemplo para o primeiro é que eu somei uma unidade aqui no denominador. Então, onde tinha mais 1, agora tem mais 2. Para inverter isso aqui, eu vou tentar repetir alguns dos argumentos que eu usei no exemplo anterior. Primeira coisa é, eu posso usar de novo essa identificação de que todo aquele denominador, s² mais 2s mais 1, é igual a s mais 1 quadrado. E para isso, eu vou quebrar esse 2 aqui em 1 mais 1. Então, daquele primeiro exemplo, eu sei que tudo isso daqui é igual a s mais 1 ao quadrado. Isso daí não parece uma função avaliada em s mais 1, porque a gente não tem s mais 1 aqui no numerador. Mas a gente pode usar aquele mesmo truque e fazer aparecer s mais 1 ali. Basta somar e subtrair 3, e portanto eu obtenho essa expressão aqui. Agora isso aí é uma função de s avaliada em s mais 1. E eu posso usar a propriedade P3 e reescrever isso aí da seguinte maneira. Isso aí é igual a e na menos t, vezes a transformada inversa daquela expressão. Agora, notem que esse denominador já é muito parecido com coisas que a gente conhece, né? Esse s² mais 1 é o tipo de denominador que aparece na transformada de seno e cosseno. Então agora, a primeira coisa, eu posso usar a linearidade, vou tirar esse 3 aqui do numerador e separar aquelas frações. Portanto, da linearidade da transformada, a gente obtém que a transformada inversa que eu quero calcular é igual a essa expressão aqui. E agora todas as funções de s que aparecem aí são transformadas conhecidas. A primeira é a transformada de cosseno e a segunda é a transformada de seno. Então a transformada inversa que eu estou procurando é 3n menos t, cosseno de t menos seno de t. E acabou. Vamos ver isso aí funcionando dentro de um exemplo. Então aqui nesse exemplo 1 eu quero encontrar a solução desse problema de valor inicial, envolvendo uma equação linear, ordem 2, não homogênea e essas duas condições iniciais. Para isso eu vou chamar então a transformada da minha função incógnita de y maiúsculo e da equação diferencial eu vou aplicar a transformada nos dois lados. Da linearidade da transformada, isso é igual a essa expressão. E agora, usando a transformada de polinômio que a gente já calculou e a transformada das derivadas, a gente obtém toda essa expressão aqui. Como y de 0 é 1, então vou trocar isso aqui por 1, e y' de 0 é 0. Isso segue aqui das condições iniciais. Portanto, fazendo essa substituição, a gente obtém essa relação aqui para y e s. Agora, para cada s, isso vira uma equação de primeiro grau para y maiúsculo. Eu posso isolar y maiúsculo aqui nessa expressão. Basta eu somar
s mais 2 dos dois lados. E agora dividir tudo por s² mais 2s mais 5. Eu obtenho essa expressão aqui. De novo, aqui eu tenho expressões onde o denominador envolve tanto s² quanto s. E aqui até um produto de novo para s², que não são coisas que aparecem nas transformadas que a gente conhece. Ou seja, a gente não consegue identificar direto com a transformada de alguma função conhecida. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Para eliminar esse problema aqui, eu vou completar quadrados ali embaixo, que é uma coisa que a gente já fez nos exemplos anteriores, a gente só não chamou disso. Mas o que eu quero fazer é escrever aquela expressão s² mais 2s mais 5 como uma expressão envolvendo um único quadrado. Então, para isso, notem o seguinte, s² mais 2s formam os dois primeiros termos de s mais 1 ao quadrado. A única coisa que eu tenho que garantir é que apareça um mais 1 também. Então o que eu fiz aqui foi somar e subtrair 1. Fazendo isso, eu consigo identificar toda essa dependência de s aqui como sendo s mais 1 ao quadrado. E depois eu escrevo o que sobrou, né? Eu não posso alterar essa expressão que eu tenho aqui, né? Eu não posso alterar o valor dessa expressão. Mas eu posso reescrever ela dessa maneira aqui. Fazendo isso, fazendo esse completamento de quadrados, a gente consegue reescrever toda essa expressão aqui, s² mais 2s mais 5, como uma soma envolvendo um único quadrado em função de s. Assim, a transformada da função que eu não conheço pode ser reescrita dessa maneira aqui. Vamos apagar um pouco essas contas para continuar? Agora, esse primeiro termo aqui, as coisas ainda estão um pouco confusas, mas nesse segundo termo eu tenho quase o que eu quero. Porque aqui no denominador eu tenho uma função de s avaliado em s mais 1, mas no numerador eu tenho uma função de s avaliada em s mais 2, que é quase uma função avaliada em s mais 1. Para fazer aparecer um s mais 1, eu só separo esse 2 aqui em 1 mais 1, e daí eu obtenho essa expressão. Então, a soma dessas duas frações aqui é igual a essa fração aqui. E agora, aqui eu tenho uma função de s avaliada em s mais 1, e aqui também. Agora basta resolver esse primeiro termo que aparece aqui na expressão para y maiúsculo. Para isso, vamos fazer o seguinte, vamos somar essas duas frações aqui, vamos somar a primeira e a segunda. Fazendo isso, a gente obtém essa expressão aqui. E agora notem que o numerador é igual ao que aparece aqui nesse parênteses. Completando o quadrado do numerador, a gente obtém essa expressão, s mais 1² mais 4. Então eu posso cancelar todo esse numerador aqui com todo esse parênteses aqui no denominador. E, portanto, y maiúsculo é igual a essa expressão aqui. Agora fica fácil identificar qual é a função de t cuja transformada seja essa função de s. Então a solução do meu problema de valor inicial, que é a transformada inversa dessa y maiúsculo, vai ser igual à transformada inversa de 1 sobre s², que a gente sabe é t, mais a transformada inversa dessa função aqui. Aqui eu tenho uma função de s avaliada em s mais 1, então eu posso usar a propriedade P3 e vou reescrever essa y de t dessa maneira aqui. Agora, para aquela última transformada inversa, a gente sabe que s sobre s² mais uma constante, isso é igual à transformada de algum cosseno, e nesse caso aqui, como eu tenho mais 4 aparecendo aqui no denominador, isso vai ser a transformada do cosseno de 2t. E tá aí, acabou. Essa função y de t é a solução do meu problema de valor inicial. Notem que nessa resolução por transformada de Laplace tem uma diferença essencial, que é a gente não precisa encontrar mais a solução geral da equação diferencial. A gente já lida com as condições iniciais nas primeiras linhas da resolução. Então a gente já incorpora as condições iniciais na resolução do problema já desde o início. A gente não precisa encontrar a solução geral e depois sair procurando por qual função naquela família de funções também satisfaz as condições iniciais. A gente já incorpora isso desde o início. E tá aí. Essa é a solução que a gente procura. Próximo exemplo. Nesse exemplo 2, a gente quer encontrar a solução dessa equação diferencial linear, ordem 3, homogênea, sujeita a essas condições iniciais aqui. Para resolver, o procedimento aqui é o mesmo. A gente vai chamar de y maiúsculo a transformada dessa função incógnita y, da solução y que eu estou procurando. E vamos aplicar a transformada da equação diferencial. Aplicando a transformada, usando as propriedades que a gente já viu, a linearidade, a transformada da derivada, a gente vai obter toda essa expressão aí. E agora, como a função em zero e a derivada em zero são zero, então tudo isso daqui é igual a zero. O único termo que não é zero aqui é esse aqui. Esse termo é igual a 1.
das condições iniciais, e, portanto, toda essa linha é a mesma coisa que isso daqui. Ou seja, a função y maiúsculo transformada da minha função incógnita é igual a essa função aí. Notem que todos os termos no denominador possuem pelo menos um s. Então eu vou botar esse s em evidência e vou reescrever a função y assim. Para continuar, vamos apagar essas primeiras linhas. Então tá aí. Agora, como tem aquele produto no denominador, eu quero separar essa função como a soma de duas frações. E para isso, a gente vai então usar frações parciais. Ou seja, eu quero escrever 1 sobre s² menos 4s mais 5 como a soma de frações. Como esse termo tem grau 1 e esse termo tem grau 2, a separação em frações parciais que eu tenho que usar é essa. Constante sobre s mais polinômio de grau 1 sobre aquele termo de grau 2. Isso é padrão em frações parciais. Para esse tipo de termo aqui no denominador, eu preciso de um termo de primeiro grau aqui no numerador. Então, fazendo essa soma aqui, envolvendo as constantes a, b e c, a gente vai obter essa expressão e, portanto, depois de distribuir essas multiplicações aqui por a e por s, a gente obtém que, como esse denominador é igual a esse, para que essas funções sejam iguais, os numeradores têm que ser iguais também. Então, 1 vai ter que ser igual a tudo isso daqui. Agora, aqui eu tenho uma identidade de polinômios. Então, dois polinômios vão ser iguais se somente seus coeficientes forem iguais. Então, os termos aqui que multiplicam s² têm que ser iguais, os termos que multiplicam s precisam ser iguais, e os termos que não multiplicam s precisam ser iguais. Montando esse sistema aí para a, b e c, eu concluo que a tem que ser igual a 1/5, porque 5a tem que ser igual a 1. Usando esse valor de a, eu concluo que o b tem que ser igual a menos 1/5. E, de novo, usando aquele valor de a, eu concluo que c tem que ser igual a 4/5. Portanto, aquela função y maiúsculo, que é 1 sobre s² menos 4s mais 5, pode ser escrito dessa maneira aqui. Então agora eu vou só substituir ali em cima, e agora a gente continua com a resolução. Notem que esse primeiro termo aqui a gente já sabe qual é a função cuja transformada é essa função de s. Falta ver o que está acontecendo aqui nesse segundo termo. Para esse segundo termo, eu tenho de novo aqui no denominador aquele fenômeno que eu tenho grau 1 e 2 aqui para s. Então eu vou completar quadrados para eliminar esse problema. Para completar quadrados aqui, a gente vê o seguinte. Notem que s² menos 4s são os dois primeiros termos de s menos 2 ao quadrado. Então, para fechar direitinho com s menos 2 ao quadrado, eu vou separar o 5 em 4 mais 1. E agora, tudo isso daqui é a mesma coisa que s menos 2 ao quadrado. E aqui eu coloco o que sobrou, mais 1. Portanto, o denominador daquele segundo termo é s menos 2 ao quadrado mais 1. Isso aqui ainda não é uma função de s avaliada em s menos 2, mas a gente pode fazer isso mexendo no numerador. Aqui eu tenho esse menos 4, então eu vou separar menos 4 em menos 2, menos 2. Separando as frações, eu vou obter essas funções de s menos 2. Aqui eu tenho uma função de s menos 2, aqui também. Então agora basta usar a propriedade P3. Então a função y de t que eu estou procurando, ela é 1/5 transformada em inversa de 1 sobre s, menos 1/5 transformada em inversa dessa função aqui avaliada em s menos 2, mais 2/5 essa função aqui avaliada em s menos 2. Usando a propriedade P3, a gente pode reescrever todas aquelas transformadas inversas dessa maneira. Vamos limpar um pouco a tela. E agora, para terminar, basta identificar isso daqui e isso daqui com a transformada de coisas que a gente conhece, que são seno e cosseno. Portanto, a função y de t que eu estou procurando é essa função aí. E essa é a solução do meu problema de valor inicial e acabou. Então tá, com essa propriedade P3, agora a gente tem uma ferramenta a mais aí para identificar essas transformadas inversas. E é isso. De novo, notem que encontrar a transformada da função incógnita y é uma coisa fácil. A gente resolve basicamente uma equação de primeiro grau para a função y maiúsculo de s. O problema é fazer a inversão, o problema é recuperar a y de t a partir da y de s.
E para isso que a gente tem que usar todas essas ferramentas. Tem essas duas ferramentas elementares, que nada mais é do que uma manipulação de expressões, que são frações parciais e completamente quadrados. E a gente faz isso para conseguir quebrar a expressão y de s em transformadas que a gente já conhece, em transformadas mais elementares. Uma vez que a gente fez isso, aí basta usar a tabelinha de coisas que a gente já calculou para recuperar a função y de t. A propriedade P3 é uma propriedade que auxilia nessa inversão e nos próximos vídeos a gente vai ver mais algumas propriedades para auxiliar nessa inversão da transformada de Laplace. E também para resolver problemas de valor inicial quando a condição inicial não é dada no instante t igual a zero. Notem que da propriedade P2 é essencial conhecer. Notem que da propriedade P2 era essencial conhecer o valor da função em zero para calcular a transformada da derivada. E a gente usa isso para resolver problemas de valor inicial como esse daqui. Agora, como que a gente resolve esses problemas de valor inicial quando a condição inicial não é dada em zero? Ou seja, nos casos em que a condição inicial não é dada em zero, a gente não conhece nenhuma informação sobre y de zero. Então, para contornar isso, a gente vai ver outras propriedades nos próximos vídeos. Então tá, por hoje é isso, até a próxima, tchau!